Bem, o Dr. Luiz Alexandre Borges é, junto com o Dr. Jefferson, coordenador deste primeiro Fórum de Emergências Médicas, um evento importante, um evento que visa, quem sabe, dar alguns caminhos, né? Quem sabe se tire daqui caminhos para que a gente diminua esse problema que é tão sério e que a gente acompanha diariamente. Olha, eu estou há 20 anos no jornalismo, Dr. Luiz Alexandre, há 20 anos que eu acompanho todos os dias problema nas emergências, nos hospitais, nos postos, enfim. Em primeiro lugar, cumprimentos aí pela iniciativa do CREMER. Bom, obrigado. Essa iniciativa é extremamente importante, não só para a comunidade médica, mas para a população em geral. É necessário um momento de indignação, não só da população, mas da classe médica, em buscar soluções para um problema tão sério, que eu até desafio hoje as autoridades em dizer que, certamente, o maior problema hoje da saúde no Brasil é o problema das emergências. Isso não é um problema localizado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, é um problema do Brasil inteiro. Ele assola tanto as cidades pequenas quanto as grandes cidades. Nas cidades grandes, nós vamos encontrar um paciente desesperadamente buscando uma emergência que ela está superlotada. E aí, ao ele adentrar nessa emergência, ele clama por um atendimento onde tem dezenas de pacientes para ser atendido. Depois de ele ser atendido, ele clama desesperadamente por um leito hospitalar porque ele precisa internar para resolver o seu problema. Em contrapartida, em outras emergências menores, nós vamos ter um paciente com um quadro neurológico grave, um quadro cardiológico grave, onde não há profissionais habilitados e nenhuma estrutura de emergência para atendê-lo. E aí há o desespero do médico do interior e desse paciente buscando um local de melhor recurso. E também encontra as portas fechadas, porque Porto Alegre está superlotadas todos os seus serviços. Como é que nós vamos sair disso? Qual é na sua avaliação, quais são alguns caminhos? Bom, este fórum exatamente ele está sendo feito para discutir e buscar soluções. Nós temos que atacar diversos fatores. Os problemas das emergências é multifatorial. Um problema é uma questão técnica, um problema político, um problema de financiamento, um problema de administração e um problema de formação. Veja, nós temos sabidamente hoje uma redução muito grande no número de leitos hospitalares da rede pública. Então há necessidade de uma abertura, de um aumento do número de leitos de forma imediata. Segundo, precisamos estruturar de uma melhor maneira resolutiva a rede básica primária e secundária para assegurar os pacientes que não têm uma situação de extrema gravidade, onde ele possa ser atendido na rede básica e não superlotar os grandes hospitais. Terceiro, nós precisamos regionalizar a saúde, sob o ponto de vista de emergência, dividir a cidade e o estado em micro e macro regiões, com pontos de referência, primário, secundário e terciário para deslocamento desses pacientes. Ou seja, um exemplo, o paciente de Quaraí não precisa vir a Porto Alegre. Exatamente. Ele vai ficar num raio, sei lá, de 100, 200 quilômetros, vai ter... cidade onde ele vai ter um polo ali de atendimento suficiente para resolver os seus problemas. Isso é razoável, né? Muito razoável, é uma questão política, é fácil de resolver, precisa ter empenho político, uma decisão, uma vontade. Outra questão fundamental é a formação e capacitação dos profissionais que estão nas emergências. Veja, há um problema muito sério que é a questão ética. O problema de sobrecarga do trabalho médico, onde ele inicia um plantão com um número X de pacientes e ele termina um plantão com o dobro de pacientes, sendo ele somente para atender aqueles doentes. Então isso é um problema muito sério. O outro problema é que os médicos que estão nas emergências não são especialistas em emergência, porque nós precisamos hoje reconhecer a especialidade de medicina de emergência, que no Brasil não é especialidade. Uma vez reconhecida a especialidade, nós vamos poder abrir novas residências em medicina de emergência, que hoje nós temos somente 2 residências de medicina de emergência que formam emergencistas nato com 3 anos de formação, que é o Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre e um hospital em Fortaleza, no Ceará. Apenas os 2 locais. Por que não se abre mais? Porque nós não temos o reconhecimento da especialidade, e este fórum visa exatamente isso, apontar para o reconhecimento de especialidade, para termos especialistas nas emergências. Veja, Diego, se hoje um paciente que tem um problema e ele não é grave, é um problema que precisa ser solucionado de uma forma eletiva, ele escolhe o seu médico, ele marca a hora, ele vai lá para ser atendido. E
E há uma necessidade de todo esse envolvimento e dessa sequência. Agora, um paciente que tem um evento agudo, que busca um atendimento numa emergência, ele não tem como escolher médico, como escolher aonde ser atendido, ele vai onde o primeiro, onde está mais próximo. Chega lá e está fechada, a emergência está fechada ou superlotada. E aí ele pode se deparar com profissionais que estão ali sem a devida formação. Aí eu te pergunto, como é que funciona nos países de primeiro mundo? Estados Unidos, Canadá, França, Austrália, Reino Unido. Lá a emergência é uma especialidade das mais procuradas. As vagas de residência médica são as mais procuradas. E há um incentivo muito forte do governo. Só em Nova York, para dar um exemplo, tem 16 centros de formação de médicos emergencistas. Então o nosso modelo que a gente vê na própria televisão de como atender os pacientes em situações agudas se dá no primeiro mundo. Se nós copiamos tantas coisas do primeiro mundo, por que não copiar isso? Uma formação qualificada. Sem dúvida. Olha, eu não tenho dúvida de que esse primeiro fórum de emergências médicas vai se tornar um marco e não vai ficar no primeiro. Exatamente. Nós vamos dar sequência, inclusive nós estamos estimulando o colega que vai até o presidente da Associação Brasileira de Emergência está aqui presente, o Dr. Frederico, que é lá de Fortaleza, ele vai fazer um fórum em Fortaleza. O Conselho Federal de Medicina já em contato conosco, se comprometeu de fazer um fórum nacional sobre as emergências. Então eu acho que isso vai se multiplicar e tomara a Deus que a gente consiga bons resultados, boas soluções para os problemas das nossas emergências e poder ajudar a população que está sofrendo. Parabéns, doutor Alexandre. Um abraço. Doutor Argolo, sempre um prazer encontrá-lo, o senhor presidente do Sindicato Médico, representando essa categoria fantástica, presente nesse fórum importante de emergências médicas. Otimista com o que vai sair daqui? Com certeza. Hoje as emergências são um dos maiores problemas que nós temos. A falta de leito faz com que os pacientes fiquem represados nas emergências e superem muito a capacidade de atendimento. Nós já vimos como isso é grave no Maranhão, quando houve aquela epidemia de pessoas que estavam internadas pela proximidade. Aqui a gente tem visto as pessoas encostadas umas nas outras, maca encostada com maca, pela sobrecarga de todos os gêneros, né? É paciente em excesso, é fila demais, é tudo difícil. Então, discutir as emergências é fundamental hoje, senão não temos como fazer andar a questão da saúde. E dá para mudar. Com certeza, com certeza. Temos todos os caminhos, nós temos vários hospitais fechados, montados e fechados em Porto Alegre. Botássemos a funcionar o Maia Filho, o Ipiranga, o Independência, enfim, eu nem falo o Lazaroto, que hoje já está completamente sucateado, mas leitos existem e prontos. O Hospital de Reumatologia está com o lençol em cima da cama. É só fazer com que funcione. E nós vamos desafogar e resolver o problema das emergências. Um abraço, bom trabalho. Muito obrigado. Este é o Opinião Livre de hoje, direto do CREMERS, que promove o primeiro Fórum de Emergências Médicas. Obrigado pelo prestígio, audiência, um abraço, tudo de bom para você.